Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora sobre o setembro astrológico, as mudanças no céu que acontecem neste mês de setembro. Antes de a gente começar a falar dos movimentos astrológicos, aquele recadinho básico que você já sabe, muito obrigada mesmo pela sua companhia, pela graça da sua escuta por aqui. Se você curte esse conteúdo, se você curte esse vídeo, manda o link para as pessoas que você sabe que também querem estar bem informadas sobre os movimentos astrológicos e se preparar e utilizar isso a seu favor. E se é a primeira vez que você está passando por aqui, bem-vinda, bem-vindo. Se inscreva no canal e ative as notificações para você também saber sempre que houver uma novidade. Então, vamos falar de setembro? Pois é, o que traz esse mês de setembro? É impossível no Brasil a gente pensar em setembro sem lembrar aquela música linda do Beto Guedes, né? Quando entrar setembro. A boa nova andar nos campos. Esperemos ter boas novas de fato, porém a gente sabe que setembro, outubro e novembro são 3 meses bastante tensos, bastante complicados no céu, não só no Brasil, mas em todo o mundo, por causa de algumas configurações que já vêm se arrastando há bastante tempo e que agora também chegam a um ponto de culminação. Então, vamos pensar, vamos começar a olhar esse mês mais de perto, né? O que a gente tem acontecendo no mês de setembro, então? Primeiro, é um mês que a gente tem uma tônica muito forte de Virgem e Libra. Esses dois signos que estão bastante ocupados durante este período, principalmente por causa do trânsito do Sol e dos planetas mais rápidos, Mercúrio e Vênus. Então, a tônica virginiana, que fica bastante fortalecida por vários dias, por boa parte do mês, chama a nossa atenção para a necessidade de sermos mais práticos, de sermos mais seletivos, olharmos as questões relacionadas ao nosso trabalho, ao dia a dia desse trabalho que a gente desenvolve, organizar melhor a nossa rotina, as atividades cotidianas, os sistemas operacionais que sustentam essa nossa rotina, o nosso trabalho, qualquer que seja ele. Com essa tônica virginiana muito forte também, a gente tem um mês que favorece cuidar melhor da nossa saúde, do bem-estar físico e até mesmo do bem-estar psíquico. Portanto, é um bom período também para melhorar a nossa alimentação, cuidar melhor, de repente começar a ter uma atividade física, começar um novo programa alimentar, não vou nem falar de dieta, né? Então, sempre que Virgem está enfatizado, a gente tem favorecido todos esses assuntos. Sobretudo, como já disse, organizar melhor a nossa rotina, os nossos processos, para que a gente possa fluir melhor, tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. Depois, gradativamente, essa energia vai mudando para Libra. E aí a tônica já muda para uma necessidade de conciliação, a gente começa a olhar muito mais para os nossos relacionamentos, para o lugar do outro na nossa vida, quem quer que seja esse outro, os nossos parceiros afetivos ou nossos parceiros comerciais de trabalho, os nossos clientes, né, que também tem a ver com o signo de Libra, a nossa clientela ou as pessoas que às vezes a gente procura para também nos prestarem algum tipo de consultoria. Então, quando Libra ganha esta ênfase, a gente vai em busca de mais equilíbrio, de mais conciliação, sobretudo nas nossas relações mais próximas. Então, essas são as principais nuances, ou vamos dizer, as duas tônicas principais que permeiam esse mês de setembro em termos de ocupação de signos. Porém, é claro que
o trânsito dos planetas rápidos pelos signos não é a única coisa que a gente vai utilizar para analisar e perceber qual é a qualidade desse período das próximas 4 semanas. Outra coisa que é muito interessante de a gente notar é que nós estamos bem no meio da principal temporada de retrogradação de planetas no céu. A gente já está vindo com os lentos, né? Plutão, Netuno e Urano retrógrados, Saturno e Júpiter e Quirón também estão retrógrados, então só aí a gente já tem 6 planetas retrógrados. E agora, em setembro, o danadinho do Mercúrio também engrossa esse caldo. O que isso pode significar? Né? Em primeiro lugar, né, com Mercúrio ficando retrógrado, aliás, esse grande volume de planetas retrógrados no céu pedem uma desaceleração consciente da nossa parte, pedem que a gente realmente faça as coisas com um pouco mais devagar, com um pouco mais de presença no aqui e no agora. Esse grande número de planetas retrógrados também indicam um período propício para a gente rever as nossas perspectivas a respeito de situações, de assuntos, de pessoas na área de vida por onde esses planetas estão retrogradando no nosso mapa pessoal. Então, rever, voltar atrás, pensar melhor sobre alguns assuntos, até mesmo mudar de ideia completamente em relação a muitas coisas, especialmente com Urano, né? Urano que representa essa necessidade de mudar e a gente também se deixar surpreender. Com Urano retrógrado, a gente pode pensar onde é que cabe mudança, onde que a gente pode mudar essa perspectiva dentro de tudo que está acontecendo na nossa vida. Então, isso é o que pede os planetas retrógrados nesse período. Então, como eu já tinha falado no mês passado, no vídeo sobre o mês de agosto, quando a gente tem esse monte de planetas retrógrados, a gente pode ter a sensação de que as coisas estão mais lentas, mais travadas, de que tudo está exigindo muito mais energia, muito mais esforço para se movimentar. E é possível que a nossa perspectiva esteja correta nesse sentido. Por quê? Porque o que o céu está dizendo, olha, desacelera, pega leve. E aí, uma das coisas que a gente pode fazer é, ao invés de a gente ficar colocando resistência àquelas coisas que às vezes a gente não está concordando, por que a gente não aceita e relaxa e flui? De repente, esse processo se acelera um pouco mais. Tudo aquilo que a gente resiste, tudo aquilo a que a gente resiste, tende a ficar ainda mais fortalecido. Por quê? Sabe aquela história da ação e reação? Quando você coloca uma força numa determinada direção, tem uma outra força na direção contrária que vai ali criar essa resistência. Então, quando a gente resiste, a tendência é as coisas travarem um pouco mais. Enquanto que você está vendo que já fez tudo o que estava ao seu alcance, relaxa um pouco, deixa as coisas fluírem, de repente, tudo pode se abrir com um pouco mais de facilidade. Então, uma das coisas para a gente lembrar é isso. Não resista tanto, tente fluir com os processos. E se não está saindo no tempo e na velocidade que você gostaria, talvez exista uma razão para além da nossa compreensão. E lá na frente é que isso talvez fique um pouco mais claro. Bom, como eu disse, além desses planetas lentos, né? Plutão, Netuno, Urano, Quirón, Saturno, Júpiter. Agora a gente vai ter Mercúrio ficando retrógrado no dia 10 de setembro. Eu falei durante várias semanas que Mercúrio ficava retrógrado no dia 9, mas é dia 10. É porque eu me confundi,
Para quem não sabe, Cuiabá tem um fuso horário diferente do de Brasília, com 1 hora a menos. Então, aqui em Cuiabá ainda é no dia 9 e eu não atualizei na hora que eu estava falando disso. Mercúrio vai ficar retrógrado no dia 10 de setembro, na madrugada. Ele vai retrogradar de 8h53 de Libra até 25 de Virgem. O próprio Mercúrio vai enfatizar o trânsito desses dois signos, a ênfase que nós estamos tendo atualmente nesses dois signos de Libra e de Virgem. Ele retorna, né, do signo de Libra, que é esse signo muito intelectual, muito voltado para as questões mais sociais, racionais e até mesmo relacionais. E quando ele retorna para a Virgem, demanda que tenhamos uma perspectiva mais prática, mais pé no chão e até mesmo mais produtiva a respeito de muitas situações. Então, a gente vai olhar um pouquinho mais de detalhes sobre a retrogradação desse Mercúrio. Lembrando também que sempre que há muitos planetas retrógrados no céu, a gente tem oportunidade de se aplicar e investir naquelas atividades, né, que trazem o prefixo re. Revisar materiais, revisar produção intelectual, revisar decisões, refletir sobre questões que estão em andamento. A gente pode reavaliar decisões tomadas anteriormente. A gente pode sempre voltar atrás em alguma coisa. Então, é para isso que serve também a retrogradação. Melhor do que ir contra é fluir e entrar no fluxo. Vamos olhar, então, quais são os demais movimentos? Aí a gente vai olhar cronologicamente o dia a dia. Ah, sim, e claro, né, o outro movimento extremamente importante, que já está em curso há meses, na verdade, desde 2020, é aquela famosa quadratura que Saturno faz a Urano, de Aquário para Touro. Então, como a gente sabe, Saturno está quadrando Urano desde 2020. Lá em 2020 não chamou muita atenção porque tinha outras coisas acontecendo, como a tríplice conjunção de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Mas em 2021 eles fizeram 3 quadraturas exatas, tecnicamente falando, e agora, entre setembro e outubro, eles ainda ficam muito perto de uma quadratura exata. Eles chegam a ficar a menos de 1 grau, e isso já acontece agora no final de setembro. Portanto, essa quadratura, que é o aspecto mais tenso do ano, na verdade, a configuração mais tensa de 2022, ela vai esquentar muito, vai chegar no ponto de ebulição lá para o final de setembro, e entrando no mês de outubro. E daí é um ciclo, também já falei muito aqui, um ciclo de 45 anos, que começou em 1988 em Sagitário. Essa quadratura é uma quadratura minguante lá daquele ciclo, então está finalizando os assuntos que foram iniciados naquele período. É uma quadratura muito difícil, a quadratura minguante, a gente está assim, está limpando a casa e vendo o que sobrou e o que ainda dá para fazer, se dá para fazer aqui alguma coisa. Na verdade, quadraturas minguantes, a gente está fazendo avaliações realmente. Então, além de tudo isso, né, a gente vai ter a lua cheia em Peixes e depois vai ter a lua nova de Libra. Vamos olhar, então, com cuidado cada um desses movimentos, e para isso eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, aqui estamos no dia 1º de setembro. A gente abre esse mês ainda na lua nova. Tivemos uma lua nova Tivemos a lua nova no signo de Virgem acontecendo no dia 27 de agosto ainda. Essa lua nova aconteceu a 4 de Virgem, numa quadratura exata a Marte, já antecipando os temas da retrogradação de Marte, que, aliás, está já bastante desacelerado agora no mês de setembro, embora ele só entre em retrogradação
no dia 30 de outubro. Esse é o mapa da lua nova de Virgem. Eu já falei bastante disso, tem texto sobre isso lá no site. E aí, voltando então, começamos o mês com a força da lua nova. E aí, no dia a dia, a gente vai começar a olhar aqui. No dia 1º, a gente já viveu a oposição de Mercúrio a Júpiter, um aspecto que, apesar de ser tenso, ele pode trazer muita inspiração, ele pode trazer muito ânimo, muita jovialidade, pode trazer até um alto astral e um bom humor. O perigo com esse aspecto sempre é o exagero e a gente errar a mão, julgar equivocadamente as oportunidades, porque a gente está muito na empolgação. No dia 3, a gente tem mudança de fase da Lua, a Lua entrando no 4º crescente a partir de Sagitário. Essa mudança de fase da Lua também se dá de uma maneira bastante tensa, porque ainda envolve o planeta Marte. A gente teve a Lua nova com Sol e Lua quadrando Marte exatamente, com 3 minutos de diferença. Na mudança de fase da Lua, esse Marte ainda está aqui bem destacado, porque a Lua faz oposição a ele, e o Sol ainda está apenas a 3 graus de distância da quadratura exata com ele. Então, a mudança de fase para o crescente, eu sempre digo que tem algumas fases da Lua que são redundantes. Então, do mesmo jeito que a Lua minguante em Escorpião e em Peixes redunda o tema da finalização e da limpeza e do desapego, a Lua crescendo em Sagitário redunda o tema da busca de expansão, de crescimento, de melhoria, de prosperidade. Portanto, a mudança de fase dessa Lua ela é muito positiva e também nos traz aí um ímpeto, uma força, uma vontade de fazer as coisas darem certo. Daí, logo depois, já no dia 4 de setembro, a gente vai ter Vênus entrando no signo de Virgem. No dia 5, perdão. Não é 4, é no dia 5. No dia 5 de setembro, Vênus entra em Virgem, um signo que não é muito confortável para ela. Tradicionalmente se diz que Vênus em Virgem está na sua queda. Por quê? Porque Vênus é um signo, Vênus é um planeta sociável, é um planeta de expressão de afeto, de conciliação. E em Virgem, ela preza muito mais a sua autossuficiência do que essa sociabilidade. Ainda vai ser um planeta que vai buscar socializar, porém de uma maneira muito mais reservada, de uma maneira muito mais seletiva. Então, Vênus fica em Virgem de 5 até 29 de setembro, porque depois ela vai ingressar em Libra, aí sim ela fica em casa, fica muito mais confortável por estar num signo que é da sua regência. Indo adiante, no dia 7, nós teremos o Sol no signo de Virgem, fazendo quincôncio a Quiron, lá em Áries. Esse é um aspecto que pode ser bastante desconfortável, pode ser bastante difícil, a gente precisando lidar com a dificuldade de controlar tudo, né? O Sol em Virgem, ele gosta de ter um mínimo de controle para se sentir seguro e confortável. E o aspecto dissonante com Quiron pode significar que a gente não controla muita coisa, especialmente a gente não controla algumas das nossas partes falíveis. E a gente gostaria de consertar tudo, fixar tudo, e nem sempre a gente consegue. E isso pode ser bastante frustrante para esse Sol em Virgem. Nesse dia, como a Lua vai estar passando por Aquário, fazendo sextil com Quiron, a gente vai ter o Sol como foco de um iode. Então, pode ser um dia que a gente vai estar num excesso de criticismo com a gente mesma, a gente vai estar se exigindo demais, se cobrando demais, até porque o Sol vai também se aproximar, depois vai fazer quincôncio a Saturno.
Então, indo adiante, no dia 9, é a vez de Vênus fazer aspecto dissonante, só que dessa vez com Júpiter. Vênus já vai estar a 5 de Virgem, vai fazer quincôncio com Júpiter. É também um aspecto que pode ser um tanto desconfortável, porque essa Vênus em Virgem, ela quer ficar na sua, ela quer prezar pela sua autossuficiência, pela sua reserva, pelo seu espaço, pela sua privacidade até. E o Júpiter, ali em Áries, está pedindo: não, para com isso, vamos para o mundo, vamos para a galera, vamos fazer alguma coisa, vamos sair dessa toca. Então, ali também a gente pode se perceber presos nesse dilema de fico comigo ou vou lá para o mundo, vou ao encontro do mundo para buscar expandir as minhas fronteiras. Isso é no dia 9. No dia 9, a gente já vai ter Mercúrio estacionando. Aqui o Mercúrio estacionário a 8,55 de Libra. Esqueci de mencionar também que no dia 8, a gente tem Sol, o Sol fazendo trígono com o Nodo Norte da Lua. Esse trígono com o Nodo Norte pode ser um aspecto que nos ajuda a driblar ou, vamos dizer, amortecer um pouco o quincôncio que o Sol faz também com Quirón. E seguindo adiante, então, no dia 9, Mercúrio estaciona para mudar a marcha, para engatar a marcha ré e entrar em retrogradação. Mercúrio, como eu disse, ele vai retrogradar de 8,55 de Libra até 25 de Virgem. Ele vai voltar a um signo que ele já tinha terminado o trânsito. Então, normalmente isso significa coisas inacabadas. A gente deixou coisas por fazer, deixou coisas em aberto. Quando esse Mercúrio volta lá, a gente tem a oportunidade de finalizar esses assuntos ou de retomá-los, de repente, para mudar alguma coisa. Sabe aquela história? Você tinha feito o seu artigo, achou que já estava concluído, e aí lá na frente você começa a ter outros insights, outras ideias, e agora você tem a oportunidade de incluir isso e, de repente, expandir, colocar novas perspectivas nesse artigo que você já julgava que estava finalizado. Então, no dia seguinte, que é o dia 10 de setembro, aqui já temos, de fato, Mercúrio retrógrado, ali ainda no primeiro decanato de Libra. Se você tem planetas no primeiro decanato de Libra ou Áries, ou Câncer ou Capricórnio, essa retrogradação de Mercúrio vai ser muito importante para você. Da mesma maneira, para quem tem planetas ou ângulos ali no último decanato de Virgem, Peixes, Sagitário ou Gêmeos. Essa retrogradação vai falar diretamente com você. Adiante, nós temos também, assim, no dia 10, além do Mercúrio retrogradando, nós teremos a lua cheia em Peixes. Aqui está o mapa da lua cheia em Peixes. Essa lua cheia em Peixes, ela pode significar a culminação de assuntos que estávamos vivendo, que estávamos começando lá em fevereiro, quando a gente teve uma lua nova em Peixes. Agora, talvez esses assuntos cheguem a um ponto de culminação ou de eclosão, mas, inicialmente, a lua cheia de Peixes também representa o apogeu do ciclo virginiano, esse ciclo que começou no dia 27 de agosto. Essa lua cheia, ela também ainda acontece numa quadratura com Marte, embora seja uma quadratura bem ampla, bem distante, mas ainda vai dar um destaque para esse Marte. A Lua já vai estar também se aproximando da conjunção a Netuno. Então, essa Lua cheia, ela já começa a precipitar de novo e a antecipar os temas da retrogradação desse Marte, porque Marte vai ficar retrógrado nessa quadratura com Netuno. A lua cheia, ela faz aspecto tanto com um quanto com o outro. Na verdade, a gente poderia até dizer que ela acontece, vamos dizer assim,
numa espécie de ponto médio ali, dessa quadratura de Marte e de Netuno. O tema da lua cheia, com o Sol em Virgem, a gente tem sempre a necessidade de ser mais pragmáticos, de trabalhar mais o nosso senso de controle, de eficiência. Quando a lua é cheia em peixes, a gente vai precisar também integrar essa polaridade, esse extremo da polaridade, que é o peixes e que é a imaginação, a criatividade, esse lado caótico que a gente não controla de jeito nenhum. No mapa levantado para Brasília, a lunação acontece no eixo de casas 6 e 12. É um eixo que tem muito a ver com questões relacionadas à saúde, a serviço público, e tem aí uma tensão importante acontecendo, principalmente porque Marte vai estar lá na casa 9, uma casa que envolve o legislativo, que envolve questões legais e o judiciário. Então, tem tensões aí importantes acontecendo nessa lua cheia no mapa levantado para Brasília. A gente vai falar mais disso lá na frente. Então, no dia 10 de setembro, Mercúrio fica retrógrado. Mercúrio, inclusive, é o regente do Sol nessa lua cheia. Mercúrio fica retrógrado, a lua é cheia em Peixes, e nesse dia também Saturno retrograda para o grau 19 de Aquário, chegando ainda mais perto da quadratura a Urano. Seguindo adiante, no dia 11, nós temos o Sol a 18 de Virgem, fazendo trígono com Urano. Um aspecto que também é muito criativo, muito inventivo, muito interessante. Sol, num bom aspecto com Urano, significa aquela oportunidade de a gente mudar as coisas voluntariamente, mudar aspectos de nós mesmos, alinhar a nossa vontade, vamos dizer, com a vontade dos deuses, com a vontade da vida, e ao invés de a gente esperar que a vida dê aquele empurrão nada gentil para a gente mudar as coisas, a gente vai lá e colabora e voluntariamente já se coloca no caminho. Então, esse trígono com Sol, Urano, pede que a gente olhe para as mudanças com mais abertura, com mais confiança, pede para adicionar novidades, elementos diferentes, né, na nossa vida, naquilo que a gente está realizando, inclusive nas nossas próprias atitudes. Aí, seguindo adiante, no dia 12, a gente tem também, olha como Saturno já está bem pertinho de Urano. No dia 12, é a vez de o Sol fazer quincôncio a Saturno. Então, já está fazendo o aspecto aos dois planetas quase no mesmo dia. O quincôncio a Saturno já é outro daqueles aspectos desconfortáveis. Aqui, esse Sol em Virgem, que já é extremamente consciencioso, disciplinado, que está sempre tentando fazer tudo, resolver tudo, o quincôncio com Saturno adiciona aí uma pressão, uma tensão, uma autocobrança ainda maior, que pode ser bem difícil de a gente administrar. Então, cuidado para a gente não ficar ali se auto-espicaçando, se autoflagelando por causa de ninharias, por causa de coisas que talvez nem sejam assim tão importantes. Isso é dia 12 de setembro. No dia 14, de fato, a partir do dia 14 de setembro, Saturno já está oficialmente a menos de 1 grau da quadratura exata com Urano. Aí, a partir daí, o parafuso vai ficando cada vez mais apertado, a tensão vai aumentando gradualmente. No dia 16, a gente já vai ter, então, o Sol em oposição a Netuno. Esse é outro aspecto bastante difícil, bastante complicado, bem chatinho, na verdade, porque fala de um período de muitas dúvidas, de a gente ter dificuldade de se enxergar
de olhar para nós mesmos com clareza, a gente se mistura e se confunde muito com expectativas alheias, a gente recebe, sem perceber, a projeção dos outros e, às vezes, a gente se encaixa muito nessa projeção, aceitando nessas expectativas que muitas vezes são errôneas dos outros a nosso respeito, ou a gente também pode estar fazendo isso em relação às outras pessoas. É uma fase que não é muito favorável para a gente tomar decisões pessoais por causa dessa falta de clareza, dessa falta de lucidez, especialmente a respeito das nossas próprias motivações. No mesmo dia, o que também não ajuda é o fato de termos Vênus lá em Virgem fazendo quadratura com Marte. E mais uma vez é um daqueles dias em que a dona Lua, olha, vai estar lá com seu holofote. Neste dia, a Lua vai estar trafegando o signo de Gêmeos, fazendo conjunção a Marte, os dois em quadratura com Vênus em Virgem. Então, esse período aí, 15, 16 de setembro, está bem bagunçado, está meio confuso, propenso talvez a alguns conflitos, a as coisas sendo ditas de forma muito precipitada, muito impulsiva. Para os relacionamentos, é um aspecto que pode adicionar muita paixão, mas também essa sensação meio que de bomba relógio. A gente às vezes diz coisas demais das quais pode se arrepender. Então há um conflito entre querermos estar com o outro ou priorizarmos a nossa independência. Isso é muito típico de Vênus e Marte em tensão um com o outro. Então, no dia 16, a gente tem esse dia que fica bem espinhoso, bem confuso, meio bagunçado mesmo, por causa da oposição Sol-Netuno e também por causa da quadratura Vênus-Marte, que é um pouco que por acontecer nesses aspectos, nesses signos mutáveis, perdão, fica também com uma sensação aí um pouco caótica. Depois disso, no dia 17, Vênus ainda se indispõe com Quirón. Então, o clima continua um tanto tenso, continua um pouco pesado durante esse período por causa desse aspecto difícil que Vênus também vai fazer a Quirón, adicionando insegurança, adicionando aí uma dificuldade de conciliar também questões relacionadas com a nossa autoestima, com a nossa autoaceitação. E no dia 17, nós ainda temos a Lua entrando na fase minguante a partir daqui de Gêmeos. Então, mais uma vez, tem essa sensação de um clima meio caótico, meio bagunçado, de as coisas às vezes saindo um pouquinho de controle, o que pode ser bem frustrante para nós que queremos ter esse senso de ordem. Nesse dia, o outro aspecto que também fica bastante forte é Marte fazendo um sextil com o asteroide Quirón. Indo adiante, no dia 18, o Sol faz trígono com Plutão. O Sol já vai estar a 26 de Virgem, vai fazer um trígono com Plutão nesse dia. Na verdade, o trígono que o Sol faz a Plutão, ele fica ali entre 18 e 19, porque ele acontece aí na virada, na madrugada de 18 para 19. Esse aspecto eu sempre digo, né? Primeiro o planeta enfrenta Netuno, se debilita um bocado ali nesse contato com Netuno, se dissolve um tanto, perde energia, mas aí ele vai ao encontro de Plutão e se restabelece, se restaura. Esse aspecto Sol-Plutão nos ajuda a entrar em contato com forças que estavam ocultas dentro de nós e a gente pode se restaurar e voltar com tudo para a linha de frente, e até celebrar um pouco essa recuperação da nossa força. No dia 18, o que a gente também tem acontecendo é Mercúrio fazendo a segunda oposição a Júpiter. Por que segunda? Porque Mercúrio já tinha feito essa mesma oposição, lembra, no dia 1º de setembro, direto
Ele estava direto, ele fez essa oposição a Júpiter no dia 1º de setembro. Agora ele está fazendo a segunda oposição no modo retrógrado. Vai fazer a terceira quando voltar ao movimento direto lá em outubro. No dia 19, como já disse, Sol ainda está em trígono com Plutão. E também quem está fazendo um belo trígono que ajuda a gente a clarear um pouco os nossos afetos e trazer um elemento aí surpresa muito agradável é Vênus, ainda em Virgem, fazendo trígono com Urano. Esse período também pode ser bastante favorável para a gente ganhar um pouco de segurança na experimentação nas situações. Então, a gente pode agregar novos elementos à nossa expressão afetiva, a gente pode até olhar para a nossa aparência física, olhar para a nossa autoestima, incrementar também algumas coisas, modernizar algumas coisas nessa nossa perspectiva, na maneira de viver nossas relações, de maneira que a gente coloque um clima de mais leveza, de mais liberdade, de menos controle, de tentar controlar menos o outro, de ter menos ciúme, mas de estabelecer muito mais confiança nessas nossas relações. Então, esse aspecto de Vênus a Urano, de fato, é um aspecto bastante positivo. Pode nos ajudar, inclusive, a combater a insegurança de Vênus e Saturno, porque no mesmo dia ela vai fazer também um quincôncio com Saturno. Olha outro iode se formando, porque nesse dia a Lua vai estar em Câncer, fazendo um sextil com essa Vênus, as duas cutucando ali o Saturno. Então, a vigilância que a gente vai ter que ter nesse período é com as inseguranças, com o medo da rejeição, que às vezes faz a gente se encolher de fato e até mesmo provocar aquilo que a gente mais tinha medo por causa dessa nossa, vamos dizer assim, se torna um tipo de profecia anunciada ou autossugerida. Eu tenho tanto medo de alguma coisa que, tentando me proteger dela, eu acabo por precipitá-la. Então, esse é o risco maior que a gente corre aí nesse dia 19 de setembro. Depois disso, a gente chega ao dia 22, e então, o equinócio de primavera aqui no hemisfério sul, equinócio de outono no hemisfério norte, o equinócio de Libra. Então, o Sol ingressa no signo de Libra e esse dia marca uma mudança nas estações. Esse dia fecha mais um ciclo trimestral do ciclo anual do Sol, que tinha começado ali com o solstício de Câncer, lá no dia 21 de junho. Então, fechamos mais um ciclo trimestral, mais um ciclo dessa energia e inauguramos um novo ciclo agora, o equinócio da primavera aqui no hemisfério sul. Esse equinócio de Libra, se a gente levanta ele para Greenwich, ele vai apontar os temas coletivos que estarão mais pertinentes nesse período. E a ênfase principal que esse equinócio vai trazer, olha aqui, é mais uma vez Saturno e Urano, porque são os dois planetas que estão em casas angulares no mapa para Greenwich, que é o mapa que impacta o mundo inteiro. Saturno aqui próximo do descendente, Urano ainda conjuntou o nodo na casa 10, então este equinócio vai dar realmente o que falar, vai dar palco, de fato, para a quadratura Saturno-Urano, que é o ciclo mais importante que está em desdobramento ao longo de 2022. Isso aí vai dar muito pano para manga, a gente vai falar mais disso também ao longo do mês de setembro. O Sol vai estar na casa 3 desse mapa, então também é um mapa que vai ativar bastante comunicações de um modo geral, questões, relações internacionais. O Sol vai ser bem no dia que o Sol recebe a conjunção do Mercúrio retrógrado, a conjunção interior.
os dois em oposição a Júpiter na casa 9. Então, aqui a gente vê que tem tensões em relação dentro das relações internacionais. O próprio Saturno retrógrado, quadrando Urano, aqui dentro da casa 7, Saturno na 7, Urano na 10, também já indica muita tensão na diplomacia internacional. Então, de fato, esse equinócio de Libra, ele está ainda bastante tenso, e aí vai inaugurar um ciclo bastante carregado desses 3 meses seguintes, que a gente vai ter que vibrar muito, vamos dizer, na luz, para que essas coisas não degringolem, porque o clima vai estar bem tenso, o clima vai estar bem pesadão realmente. Mas a gente fala mais, como eu já disse, a gente fala mais desse equinócio lá na frente. Então, 22 de setembro, equinócio de Libra, com o Sol entrando no signo de Libra, signo cardinal. No dia 23, logo nas primeiras horas desse dia, a gente tem a conjunção de Mercúrio ao Sol, a conjunção interior, que é a conjunção típica de quando Mercúrio está retrógrado, sinaliza também ali um ponto de virada na relação Mercúrio-Sol, na relação entre os nossos propósitos e a forma como a nossa mente elabora e vai em busca também de tornar esses propósitos em planos ou de falar sobre isso. Nesse mesmo dia, Mercúrio retrocede para o signo de Virgem, está retrógrado, ele reingressa em Virgem, só que dessa vez pela porta dos fundos. Então, oportunidade de retomar assuntos que talvez tenham ficado inacabados, associados aí com Virgem, com questões de trabalho, de organização e de rotina na nossa vida. No dia 23, esse Mercúrio também já volta, já se aproxima bastante da oposição com Netuno. Ele não chega a completar mais uma oposição, mas ele vai se aproximar e chegar bem pertinho desse aspecto exato. 24, Vênus faz oposição a esse Netuno. No dia 24, Vênus vai estar a 24 de Virgem, a 23 de Virgem, perdão, fazendo oposição a esse Netuno a 23 de Peixes. Ali, esse é um dia também bem complicado, que demanda bastante administração das nossas expectativas. Vênus, em aspecto tenso com Netuno, a gente tende a ficar num modo muito sonhador, muito idealista, projetando muito das nossas carências, das nossas idealizações mesmo sobre o outro, que não tem nada a ver com essas idealizações, mas que às vezes se encaixa perfeitamente. E aí depois a gente pode se dar conta de que cometeu um grande erro. Então, Vênus, Netuno pede atenção com as projeções, com as idealizações, com as fantasias que a gente cria dentro dos nossos relacionamentos, de uma forma mais carregada. É um aspecto que também sugere enganos, às vezes mentiras propositadas mesmo, sabe? Quando você cai na lábia de alguém e a pessoa sabia o tempo todo e ela vem te conta exatamente o que você queria ouvir, mas ela não tem intenção nenhuma de manter aquilo que ela trouxe. Pois é. Então, é um aspecto que pode ser bem mentiroso, bem falacioso dentro dos nossos relacionamentos, por isso é importante estar de olhos bem abertos. No dia 24, então, o principal aspecto é essa Vênus fazendo oposição a Netuno. No dia 25, a gente tem o Sol se opondo a Júpiter. A oposição Sol-Júpiter é o ponto alto da retrogradação de Júpiter, porque é o ponto aonde a retrogradação desses planetas mais lentos sempre vai implicar que esse planeta, em algum momento, vai receber a oposição do Sol. Então, essa oposição ela é muito importante, ela representa esse ponto de equilíbrio, é essa culminação também do ciclo deste planeta com o Sol. O Sol fez conjunção
a Júpiter alguns meses atrás, inaugurando um ciclo anual de Sol-Júpiter. Agora, na oposição, é o momento em que esse ciclo atinge o seu apogeu. Então, aquilo que nós estávamos visionando, né, quando o Sol fez essa conjunção com Júpiter, agora a gente chega num clímax de todas essas visões. E o que a gente fez com elas? Então, esse é o tema principal da oposição de Sol de Sol a Júpiter, e que é o ponto alto também da retrogradação. Isso acontece no dia 25. No dia 25, a gente também tem a lua nova de Libra acontecendo neste clima. Olha, aqui a gente vê lua conjunta ao Sol, ambos em oposição a Júpiter. Portanto, vai ser uma lunação também bem estrepitosa nessa oposição com Júpiter, uma tendência a muitos exageros, a gente talvez criar também muitas expectativas excessivas mesmo em relação dentro dos nossos relacionamentos, dentro das parcerias, equívocos, engodos, e essas parcerias não são apenas as parcerias românticas, tem a ver também com os acordos, com as alianças diplomáticas, tem a ver com as negociações comerciais, por isso a gente vai ter que ter aí muito cuidado nesse ciclo de Libra, porque esse Netuno e esse Júpiter estarão muito enfatizados. Lembra que tivemos uma conjunção de Júpiter com Netuno a 24 de Peixes lá no mês de abril? Pois é. Então, essa lunação de Libra traz presente, mais uma vez, os temas de Júpiter e de Netuno. Por quê? Porque a lunação acontece em oposição a Júpiter, que indica expectativas exageradas, é uma visão que pode estar muito otimista em excesso. E Vênus, que é regente de Libra, vai estar em oposição a Netuno. Então, essa visão também pode estar distorcida, colorida, de questões muito fantasiosas, nem um pouco centradas na realidade. Então, esse ciclo de Libra também promete. Isso é, então, 25 de setembro. A Lua vai ser nova a 2h48 de Libra, nesta oposição exata a Júpiter, às 18h54 do dia 25 de setembro, no horário de Brasília. 26, a gente vai ter Vênus se recuperando, se restaurando em Plutão, né? Eu sempre digo isso, ela faz um trígono com Plutão. É um trígono que também pode nos ajudar a restaurar um pouco daquelas alianças, lidar com a verdade depois que talvez acordamos daquelas fantasias e daquelas ilusões. O aspecto com Plutão definitivamente ajuda a gente a lidar com essa verdade e absorvê-la, integrá-la e crescer com isso. Nesse dia, nós também teremos essa exatidão da oposição que o Sol faz a Júpiter. Eu falei que era no dia 25. Na verdade, a oposição Sol-Júpiter ela fica ali entre o dia 25 e o dia 26 de setembro. Ela fica exata realmente no dia 26 de setembro. No dia 27, nós temos Mercúrio retrógrado em Virgem, também fazendo trígono a Plutão. Nesses dias também, Mercúrio estará fazendo conjunção a Vênus. É um período que pode ser bem interessante para a gente retomar algumas conversas dentro dos nossos relacionamentos, talvez repensar aí alguns acordos anteriores. Então, essa conjunção de Mercúrio a Vênus pode ser bem benéfica, especialmente porque também vai estar em trígono, os dois estarão em trígono a Plutão. Pode ser um bom momento para aquela conversa um pouco delicada que a gente precisa ter. No dia 28,
Marte em Gêmeos fará um trígono a Saturno. Isso também ajuda a gente a botar mais os pés no chão, a avaliar com um senso muito prático, muito realista, a nossa força, as nossas qualidades, as nossas habilidades. É um período também muito bacana para esse Marte. Esse é outro aspecto que vai acontecer várias vezes, vai acontecer 3 vezes, porque acontece agora com Marte direto. Marte vai retrogradar no dia 30 de outubro, retorna, faz o mesmo aspecto com Saturno. Saturno já vai estar direto e Marte já vai estar retrógrado. E mais uma vez, depois que Marte voltar ao movimento direto. No dia 29, nós teremos Vênus entrando no signo de Libra, a sua segunda casa astrológica, e ela relaxa, ela está super empoderada. É um outro momento para esta Vênus. É onde ela vai, inclusive, fazer conjunção ao Sol, uma conjunção superior, que é o oposto da conjunção interior, quando Vênus está retrógrada. Na conjunção superior é quando Vênus está em movimento direto. E essa conjunção Sol-Vênus vai ser muito importante porque é a primeira que acontece, é uma ponta estelar de Vênus acontecendo em Libra, e ela vai ter um significado bem importante que a gente vai falar mais para frente. Não preparei especialmente para falar disso, mas nós vamos falar mais disso aí ao longo do mês. Vai ser uma conjunção bem bacana. Aliás, também nem vou falar porque isso já acontece em outubro, então isso é tema de outubro, mas essa conjunção Sol-Vênus em Libra também é outra mudança que pode ser bem significativa, especialmente dentro do campo dos relacionamentos e dos acordos diplomáticos. E aí a gente chega no dia 30 de setembro, fechamos este mês com Vênus em oposição inexata a Júpiter, porque o aspecto também Vênus-Júpiter já vai ficar exato já em outubro, e fechamos o mês também com Mercúrio em oposição a Netuno. Entendeu por que esse mês traz muito essa temática dos acordos, das negociações? Porque Vênus vai estar em grande destaque ao longo de todo esse mês. Então, é isso que setembro nos traz. O que a gente vai fazer com isso? Pega toda essa informação, anota essas datas e você vai, ao longo do mês, se preparando, se organizando com isso. É claro que isso aqui é uma informação genérica, a gente descreve aqui a qualidade do tempo, o que é que está colocado aí para todo mundo. Agora, se você quiser mesmo se organizar e saber como tudo isso aí afeta a sua vida pessoal, como isso afeta você individualmente, inclusive essas retrogradações de Marte, de Mercúrio, dos outros planetas, marca uma consulta pessoal. Me manda uma mensagem, agenda uma consulta, vamos olhar o seu mapa astral, vamos olhar o que está acontecendo no seu mapa pessoal. Aí sim, você se organiza muito melhor. Vai ser um grande prazer, uma grande alegria atender você. Me manda uma mensagem ou no WhatsApp, ou lá no Instagram, ou mesmo um e-mail. Vou ficar muito feliz de receber uma mensagem sua e mais ainda de atender você, ok? Então, gente, é isso que a gente tem nesse mês de setembro. Eu espero que seja menos tenso do que eu estou falando, espero que a gente tenha todos os recursos para lidar com tudo isso, que a gente encontre as saídas e que elas sejam positivas, que quaisquer que sejam os desafios que temos pela frente, e não serão poucos, né? Daqui para outubro a energia vai ficando cada vez mais belicosa, cada vez mais tensa, não só pelas questões bélicas de fato, mas pelos efeitos colaterais que vêm em decorrência de tudo isso, né? A gente sabe que tem, por causa da guerra Rússia-Ucrânia, tem uma usina nuclear lá na Ucrânia que está perigando,
ocorreu um acidente, que não seria acidente, já que é, foi bombardeada. Então, tem algumas questões aí que vão demandar muita atenção ao longo desses próximos 3 meses, porque essas tensões vão se elevar muito mais daqui para lá. Então, vamos trabalhar aqui as nossas energias, os nossos nervos, para a gente lidar com isso da melhor maneira possível. É isso que temos em setembro. Espero que essa informação tenha ajudado você. E, de novo, se você quiser mais clareza, me manda uma mensagem. Vamos olhar como isso acontece no seu mapa pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, por favor. Curta esse vídeo e manda o link para as pessoas que você sabe que também gostam de estar bem informadas com conteúdos de astrologia. Obrigada a todo mundo e até a próxima.